Boa noite a todos. Eu sou Sérgio Molina. É um prazer enorme estar aqui nas redes sociais do Quaternália Guitar Quartet, dos meus 4 irmãos que eu acompanho desde o início. E hoje é uma data muito especial. A gente está aqui para conversar um pouco, né, nesse momento de reclusão, mas poder falar um pouco dos últimos 10 anos, porque exatamente hoje, agora, às 9 horas, o Quaternália estreou essa formação atual com a entrada do seu mais jovem integrante no quarteto, que é o Thiago Abdala. Então, já queria convidar o Thiago para começar falando. Thiago, como é que foi essa sua estreia, que eu diria que foi uma verdadeira vitória, não é? Porque acho que foi em Vitória, né, do Espírito Santo. E você já aproveitar e falar assim, de como é que foi esse primeiro momento com o Quaternália. E lembrando, me parece, que eu te conheci em 2001, se eu não me engano, e o que significava o Quaternália, que já tinha acho que 8 anos em 2001, algo assim, e depois com mais 8 ou 9 anos você estrear com esse quarteto que é, né, uma referência, não só falando de quartetos de violão no Brasil e no mundo, mas falando em grupos de música de câmara tradicionais da nossa música brasileira. Então, um prazer, obrigado pelo convite a todos os 4 irmãos e vamos conversar um pouquinho aqui durante uma hora falando sobre violão, quarteto e muito mais. Genial, genial, Sérgio. Muito boa noite. Obrigado por topar conversar. Você é uma pessoa muito importante para o quarteto, né? Além de ter acompanhado várias viagens nossas, ter escrito música, né? E ter conhecido, que nem você falou, né? 2001 a gente se conheceu na Santa Marcelina, na época eu fazia bacharelado por lá, e você foi quem fez umas bancas, né? Viu tocando ali, aprendendo os estudos do Brauer, né? Isso. O ingresso no Quaternália, a gente está comemorando agora 10 anos exatamente, né, dessa formação. Eu lembro de ter pensado, nossa, eu vou tocar com os meus mestres, né? Essa foi a imagem que eu tive, né, logo no início, que se consolidou e vem se consolidando a cada momento, né? São muitos aprendizados intensos e muita vivência em todos os aspectos, né? Não é fácil fazer essas viagens mais longas Foram 10 anos muito intensos, né? Esses últimos 10 anos. Mas esse primeiro concerto, você lembra do repertório? O que vocês tocaram? Como é que foi? Meu, eu lembro, olha só, acho que, eu não sei se eu já falei isso pro pessoal do quarteto, mas a gente tocou Bellinati, né? Então, algo que a gente está consolidando como um projeto de gravar a integral do Bellinati a partir do término da pandemia, mas a domar, né? Domar essa situação. Mas eu dava aula na educação infantil na época. Né? Dava aula de violão, estava recém-formado no bacharelado e tal, e dava aula na educação infantil e levei as partituras do quarteto todas para lá, e todo intervalo de aula ficava tocando ali na sala tal, para dar conta de um repertório que era muito grande, né? E tinha lá, lembro, acho que tinha Carlos Dens, Frevo e Fuga, né? Então são peças magnânimas que estão com a gente ainda até hoje. A gente tocou naquela época as 4 estampas, né? As 4 primeiras estampas do Roba. A gente fez um retorno a elas recentemente, né? A gente ficou muito tempo sem tocar e foi isso, a primeira viagem para Vitória com o grupo, né? Escondidinho. Então acho que a gente podia aproveitar já começar a chamar os outros parceiros, né? Eu sou suspeito porque eu sou compositor, então já queria começar falando dos compositores com quem vocês trabalharam durante esses, acho que não só nesses 10 anos, porque na carreira do Quaternália, em todos os discos lançados, ele teve um contato direto com vários compositores, né? Então, acho que a gente podia chamar... Legal, eu vou chamar o Sidney, o Cris e o Fábio, só que antes eu quero dar uma passada, eu tô muito feliz aqui em ver o chat que tá chegando, eu tô consolidando comigo aqui, gente, o chat do YouTube e do Face ao mesmo tempo, e boa noite. Acho que a gente... Boa noite, Sidney, Cris. Boa noite, Sérgio, um dos meus irmãos. Boa noite, amigos, Thiago, Fábio, Cris, saudades. Muito bom. Olha, acho que a gente podia começar a falar
tirando o compositor Christian Dosa, que a gente pode falar depois, eu acho, mas assim, a gente primeiramente falar o contato que vocês tiveram diretamente trabalhando junto com alguns compositores. Eu sei que nesse período todos vocês gravaram com Bellinati, já tinham gravado com Egberto, mas também teve os concertos, as sessões orquestrais do Egberto, Marco Pereira, Almeida Prado, resultando nessa última esse grande presente que é a estreia de uma peça inédita do Léo Brauer. Então, qual que é a diferença de trabalhar com esses compositores? E depois, lógico, eu posso dizer também como é que é trabalhar com um quarteto como vocês, mas primeiro vocês falam de como vocês entendem os compositores e o que dá para buscar na música de cada um. Posso começar, de repente? Então, olha, o Gismonti, que é uma pessoa que se tornou próxima do quarteto, né, também para nossa alegria, porque um ídolo que acaba se tornando alguém mais próximo, que escreve para o quarteto, que a gente acabou tendo alguma convivência. Ele uma vez fez uma definição que tem o seu lado polêmico, e é legal numa live que a gente pode ser um pouco polêmico, né? Ele diz, olha, música contemporânea é a música que ocorre em contemporaneidade, com pessoas vivas, né? A música contemporânea é aquela que acontece no momento presente, fruto da interação entre os músicos, os compositores, os arranjadores, os intérpretes, né? E ela pode assumir muitos estilos diferentes, sabe? E nós temos um pouco essa abertura, né? Claro, dentro das nossas possibilidades, daquilo que cai bem para nós, para nossa mão, para nós, como grupo também, né? Mas é algo que a gente tem tido a sorte também, né? Ter pessoas interessadas ao longo desses 28 anos em escrever para nós. No nosso primeiro disco, a gente já tinha uma obra escrita para nós, pelo Estércio Marques Cunha, de Goiânia, né? Num terceiro álbum, nós começamos a trabalhar mais com um repertório que mesclava a tradição da música clássica com aspectos muito idiomáticos do violão brasileiro, que é exatamente o disco produzido pelo Gismonti, que lançamos algumas obras que hoje estão no repertório dos quartetos, do Paulo Bellinati, do próprio Egberto Gismonti. No disco seguinte, que é o disco Presença, foi quando nós gravamos pela primeira vez me ouvindo? Do Sérgio Molina, sim, mas também do Paulo Tiné, do Rodrigo Vita, né? Do Douglas Lora, enfim. Mas nós também, nesse ínterim, fizemos primeiras gravações de obras inéditas de Radamés Inátali, de Lina Pires de Campos, de Almeida Prado, com quem nós trabalhamos juntos, de João Luiz, que um dos ex-integrantes que permaneceu muito tempo no grupo e tem dedicado obras para o Quaternália, escreveu algumas de suas primeiras obras para 4 violões, dedicando ao quarteto. E, como o Sérgio falou, no último disco a gente tem obras do Javier Farias, compositor chileno, e do próprio Léo Brauer, que foi um nome que inspirou o nascimento do quarteto e que acabou escrevendo uma peça especialmente para nós. Tem peças também, e isso a gente deve falar mais na sequência, quando falar um pouco mais até das peças do próprio Sérgio, que eu acho que seria legal a gente aproveitar a presença dele para falar disso, que tem muitas peças estreadas pelo Quaternália que ainda não foram gravadas, né? Muitas do Sérgio Molina, e eu citaria também uma do Jorge Antunes, o Fox Espectral, que escreveu para nós. Nós estreamos em 2019, mas ainda não registramos em CD. Bom, então, mas rápido aí do que vem à cabeça sobre as composições. Não, mas a gente... Ou seja, a gente quer saber aqui, quem está assistindo, de detalhes do momento em que situações dessas vocês trabalharam mais junto com o compositor mesmo, que ele pôde assistir vocês montando a música e dar sugestões. Eu não sei se isso aconteceu numa interação com o Almeida Prado, né? Ou se alguém quer falar, o Fábio, sobre esses momentos em que teve, de fato, uma interação e que, ao ouvir a peça, isso a gente pode falar depois nas minhas peças, porque isso acontece muito, né? Você escreve, você participa de um ensaio, depois você vai assistir um concerto, vai na gravação e a peça vai amadurecendo nesse diálogo com o compositor, que a gente, num repertório, outro tipo de repertório, né? Com
se vocês gravassem compositores do século XIX ou XVIII, não seria possível, né? Dá para montar uma leitura, mas não dá para ter esse diálogo. Então, pensando nessa ideia de contemporaneidade que você citou do Egberto, né? Como é que seria, como é que é isso mesmo, trabalhar junto com os compositores? Olha, é muito interessante essa possibilidade dessa interação, né? A gente tem a impressão, assim, de uma vivacidade na obra, quer dizer, ela é, claro, né? A partitura ali é um simples mapa, é um simples guia, né? E essa interação com o compositor, ele age como, assim, um verdadeiro guia, né? Por essa terra que é essa composição nova. Então a gente teve oportunidade de trabalhar desse jeito com o Egberto Gismonti, lá pouco antes do ano 2000, com o próprio Paulo Bellinati, né? Com o Marco Pereira, com o Almeida Prado também, né, que a gente trabalhou junto, um pouco com o Antunes, né, o Antunes de Brasília, que a gente gravou o Fox Espectral, que o Sidney falou agora há pouco, que a gente não teve um contato presencial com ele, mas a gente trocou muitas mensagens, né, aproveitando essa possibilidade, né, que a internet dá para a gente, né, que as coisas andam com uma velocidade muito grande. Então, essa interação, ela muda a obra, muda o jeito de tocar, ou seja, muda o que o compositor pensou, muda o que nós pensamos a respeito, né? Que às vezes o compositor, assim, tem saídas que ele pensou de um tal jeito e que a gente, nesse ambiente de 4 violões que a gente conhece com alguma profundidade, a conversa entre essas duas pontas, ela é muito rica e muito instigante, né? Porque normalmente os compositores e a gente vamos para esses encontros assim completamente livres, no sentido de estarmos para ouvir mesmo, ouvir as sugestões, ouvir as ideias e também expor as nossas ideias e nossas sugestões sobre o que a gente tá lidando, né? Então é um caldeirão. E aposto que tem também, lógico, como a gente se conhece bastante tempo, você pode falar só para mim, tem momentos em que vocês mudam algumas coisas que os compositores fizeram e não contam para eles, né? Isso já aconteceu alguma vez? Não, imagina. Nunca faz isso. Certo. De trocar de violão, uma frase que foi escrita para um, para outro. Tem alguns compositores que, assim, né, se a gente está com um certo instrumento em certa época, ele escolhe a nota extrema daquele instrumento. Aí quando você muda de instrumento, aquela nota não tem mais naquele violão, precisa achar um outro violão que tem aquela nota. Certo. Quando tem uma casa a mais, né, no final do violão. Uma casa a mais, né, ou uma corda a mais, né, no caso de algumas outras pessoas. Você sabe que para os compositores, se você avisa que o seu violão tem uma nota a mais, porque dependendo da construção isso acontece, ou no caso, né, o Quaternália, para quem não percebeu ainda as grandes diferenças, tem uma grande diferença no Sidney, que não é só a óbvia que ele toca o violão do lado, eu diria, é uma posição meio sinistra, né? Ele toca do lado ao contrário, mas não é só essa diferença, porque no violão dele tem uma 7ª corda e que permite você expandir a composição para regiões mais graves, né? Escrever para 4 violões é muito difícil, porque é muito diferente, por exemplo, de você pensar a composição para quarteto de cordas, que é uma formação tão tradicional, que vem, né, desde o século XVI, XVII, XVIII, principalmente, né? Porque num quarteto de cordas você tem pelo menos 3 instrumentos diferentes, que é o violoncelo, a viola e o violino. Tem 2 violinos que são usados em regiões muito diferentes. Mas 4 violões são 4 violões, né? Então a única diferença que tem é uma corda, uma 7ª corda, que no caso do Quaternália é o violão do Sidney, que permite essa... Então precisa ter uma exploração muito diferente de cada um para que... E isso tem a ver, eu acho, no caso de vocês, em várias formações, e isso acho que os compositores, e no caso o Fábio, que é arranjador, o Cris, que é compositor também, vão começando a perceber que existe uma maneira como cada um toca que pode ser explorada, né, ou determinado tipo de situação em que vocês conseguem explorar muito bem a sonoridade do instrumento, que é particular, e que de repente você pode escrever não só para o violão 3, mas escrevendo uma frase
para o Fábio tocar na corda 4, porque tem um som especial ou coisa desse tipo, né? Então, aí deixa de ser uma escrita que é para uma formação, mas passa a ser uma escrita para as pessoas, né? E isso acho que é um convite muito rico para os compositores. Mas acho que a gente podia começar a falar um pouco das viagens desses 10 anos, porque pelo que eu soube ou me lembro, né? Eu estava no primeiro concerto do Quaternália, foi 92 ou 93? 93? Dois, né? 92, na PUC. Fui assistir, na verdade, eu fui assistir meu irmão tocar, ainda acho que 6 anos antes de eu escrever a primeira peça, que é de 98, que é a Suíte Mineira, baseada nos temas do Milton. Mas nesses últimos 10 anos, acompanhando sempre, eu acho que vocês passaram por um número, falando primeiro em Brasil, um número enorme, né, de cidades. Anotei aqui e lembro de algumas, né? Vitória, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Aracaju, João Pessoa, Belém algumas vezes, Rio de Janeiro, fora os interiores, né? Campina Grande, interior de São Paulo, e uma série de países, né? Primeira coisa que a gente podia conversar com vocês, de repente o Cris falar nesse tempo todo, que diferença, se tem uma grande diferença de tocar no Brasil e tocar fora do Brasil, que daí a gente pode depois começar a falar das viagens internacionais também. Bem, primeiro, boa noite, galera. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Obrigado por participar aí. A conversa fica muito mais legal com você. Bem, corrigindo, o Thiago falou de Vitória, né? O primeiro concerto do mestre Abdala foi a Moqueca Capixaba, Thiago. Era a Moqueca, cara. Isso que é bom do quarteto. Não era escondidinho. Eu acho que eu tava de olho no escondidinho ali do Luiz Tcheco, se lembra? Moqueca mais apimentada do planeta. E foi aí que eu aprendi aquela frase lá, moqueca que é moqueca, é capixaba, o resto é peixada. Exatamente. Foi dessa turnê, 10 anos atrás. Você aprende coisa. Isso tem a ver com, é uma citação de uma canção do Dorival Caymmi, né? Moqueca Baiana tem, não é? Qual foi a pergunta mesmo? Das viagens, né? Isso, as nacionais primeiro, depois as internacionais. Das viagens. Pô, eu me lembro bem dessa turnê, acho que foi parte de uma turnê no Nordeste, não foi? Sydney? Eu acho que sim. Uma série. Logo nesse momento, a gente teve muitas viagens pelo Brasil, né? Pelo Nordeste, Norte, Sul. Percorremos bastante, assim, nos primeiros anos. Foi muito legal para solidificar, assim, essa formação, porque a gente estava muito tempo juntos e viagem é sempre um momento de bastante concentração para a música de câmara. É muito importante para a evolução assim, musical. Né? Acho que uma questão seria um pouco o repertório, né? Porque vocês alternam tocar compositores brasileiros e grandes compositores do cenário internacional. A gente já falou do Brauer, né? do Javier, até alguns mais antigos. Quando vocês tiveram a penúltima turnê nos Estados Unidos, tocaram Bernstein. Então, quer dizer, como é que é essa questão do ajuste do repertório, pensando no Brasil ou fora? Ou se não, ou se vocês estão tocando um certo repertório e no mesmo ano, evidentemente, vocês tocam tanto no Brasil quanto fora, isso acontece vários anos, quase todos os anos, se tem algum tipo de ajuste de repertório pensando no público, de um certo jeito. Boa pergunta. ou não tem? Eu acho que a gente, assim como trabalha os CDs como projetos, né, como uma coisa, assim, um projeto, esse repertório de apresentação, ele também segue essa linha. Claro que tem lugares que pedem certas músicas, do tipo, a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, em 1997, a gente já tinha 2 CDs lançados, o Quaternália e o Antique. Os organizadores pediram a música do CD Quaternália, que foi justamente a Suiternália do Estércio Marques Cunha. Uhum. Eles pediram para que vocês tocassem essa música aqui pra gente. Que é uma música que explora uma sonoridade de música contemporânea, não aquela que o Egberto falou, mas aquela que vem das vanguardas dos anos 50 para cá, não é? Uma peça sim, né? exato. E que normalmente é uma peça que, dependendo do tipo de concertos, espaços muito grandes, ela exige uma concentração especial do público e nem sempre está entre as mais pedidas, né? Isso chama atenção
porque é uma peça muito sofisticada, interessante, mas talvez numa primeira audição não tão fácil de fruição. Então, curioso que eles tenham chamado, provavelmente eles nessa situação, tiveram que voltar a estudá-la, né, para preparar. Que a gente estava sem tocar há pelo menos uns 2, 3 anos, né, e tivemos que voltar porque, enfim, né, a gente estava com esse intuito de tocar fora e surgiu essa oportunidade e essa encomenda, né. Então, isso que foi interessante, que a gente nunca sabe o que as pessoas querem ouvir, na verdade. Por isso que a gente faz, claro, o que a gente quer tocar, né, o que a gente considera importante, o que está no momento, mas tem essa questão de que, às vezes, as pessoas pedem coisas, né, e se tiver no nosso repertório, por que não? E tem um detalhe também, Fábio, em relação a isso, Fábio, Sérgio e amigos, é que a gente costuma voltar, ainda bem, né, em vários lugares e tocar com uma certa frequência, com mais constância em alguns lugares. Então a gente se preocupa em trazer novidades. Por exemplo, a gente tocou muitas vezes em Belém do Pará, que é um lugar bastante querido para nós, e até tem alguns aqui paraenses, dos grandes jovens violonistas paraenses aqui acompanhando no chat, e a gente geralmente, quando volta, às vezes numa temporada seguinte, obviamente a gente tenta trazer sempre alguma novidade, alguma peça diferente, alguma coisa nova, né? Mesmo fora do Brasil, tem alguns festivais que a gente retorna com mais frequência, então a gente também tem essa preocupação de renovar o repertório e levar alguma coisa nova para públicos que a gente já imagina que já nos conheçam. Com o tempo, isso vai acontecendo com mais frequência. Sim. E, Thiago, qual que foi a sua primeira viagem internacional com Quaternália? Você lembra? Cara, a primeira viagem... A gente viajou muito no Brasil antes da primeira tour, né? Então, aquilo que foi o que o Sidney estava comentando, né? Que a gente, no começo do quarteto, dessa formação aqui, há 10 anos atrás, a gente tinha um Brasil com uma economia explodindo de boa, assim, e muitos festivais em funcionamento, muitas captações de recurso aí para tocar em muitos lugares. Os Estados Unidos estava numa queda, né? E daí meio que alternou. Agora, os últimos anos, os Estados Unidos deu um salto, assim. Eu acho que a primeira foi há uns 6 ou 7 anos atrás, né? Não estou exatamente lembrado, mas foi uma que a gente teve uma mescla, né, de Cuba e... Foi essa, Sidney? Cuba e Estados Unidos? Eu acho que foi... A gente teve uma ida para... Aliás, eu me lembro que acho que não sei se foi a primeira vez que a gente foi juntos para os Estados Unidos, Thiago, que quando a gente chegou em Minneapolis, já uma coisa curiosa, porque, obviamente, nós nunca tínhamos nenhum dos 4 estados naquela cidade, e a pessoa que nasceu lá, um importante violonista, né, que estava nos recebendo, e viveu a vida inteira naquela cidade, nos pegou no aeroporto, estava levando, nós íamos ficar hospedados em 2 casas diferentes, como é muito comum em viagens, ficar espalhados em algumas situações, e aí ele tomou uma rua à direita e o Thiago falou para a pessoa que morava na cidade, não, é mais perto você pegar... por que você não virou aqui à esquerda? E o cara tranquilão, né? Eu fiz esse caminho, não, mas pode pegar a esquerda que é muito mais fácil. Aí ele olhou assim, já tinha se apresentado há pouco tempo, e falou, tá bom, resolveu experimentar. Pô, mudei meu caminho, a partir de agora eu vou sempre pegar esse novo caminho, né? Isso para vocês terem uma ideia da... a tecnologia. Abdalidade. Alguém cunhou esse termo aí, eu acho que nasceu do quarteto, na verdade. Não sei se foi Sidney ou Chris que... Acho que foi o Sidney, né? Porque é tipo... Molina, molinesco, claro, né? Sidney Molina, muito sofisticado pra mim. É um adjetivo molinesco.
Olha, eu estou vendo aqui que o João Luiz Rezende Lopes está aqui. Uau! João está aí, inclusive ele lembrou, tá rolando um papo aqui, gente. O Vicente Pascoal, ele jogou uma pro alto, assim, qual é o nome daquela composição do Sérgio e tal? Músicas do Milton, e daí tá aí, ó, Suíte Mineira, obra maravilhosa. Mas respondendo mais seriamente, as primeiras viagens internacionais, o Thiago está confundindo, porque a gente foi ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, Estados Unidos, Austrália e Portugal. A gente teve uma Copa, teve a estreia na Austrália, que foi um momento bastante festivo para o Fábio, já que ele fazia aniversário praticamente todo dia. Ele estava voltando da Austrália. Por conta do fuso horário, teve durante uns 3 dias, era sempre aniversário dele. Né? E Sidney, como é que foi você tocar em si mesmo? Vocês chegaram a se apresentar em Sidney, não foi? Não. Olha, na verdade, eu fiz uma escala em Sidney, mas quando eu percebi que estava tudo muito bem lá, assim, olhando pela janela mesmo, a cidade está caminhando muito bem, não está precisando da minha intervenção. Mas como violonista, essa escala foi uma escala cromática ou foi em que região do braço que vocês fizeram? Em si maior. É uma escala sempre cheia de muitos saltos ainda para É uma escala meio atípica. Ela. Entendi. Uma escala que cruza os horários, né? A gente voltando da Austrália, era aniversário do Fábio, e daí ele fez aniversário em várias horas, assim, ficou fazendo aniversário. Acabou envelhecendo uns 3 anos numa turnê só. Ganhou muito isso, ganhei tudo isso nesse momento. Eu queria comentar uma coisa rapidamente, porque logo no começo o Thiago falou que para mim, grande mestre Celso Solla estava ali no chat, e o Celso foi uma pessoa, eu preciso comentar rapidamente, nem vocês sabem essa história, mas quando eu era adolescente, já estudava violão, mas era um pouco tímido tocando, eu fiz teatro na escola, né? Enfim, eu acho que grande parte da relação que eu tenho tranquila até certo ponto, com performance, vem de um trabalho feito por esse grande professor que sabia pegar um grupo de adolescentes e criar aquela química que se torna inesquecível para o resto da vida e faz você lembrar da experiência para sempre, né? E ele está aqui acompanhando essa live, gostaria de mandar um abraço para ele. Bacana, eu assisti além de ter assistido a estreia do Sidney no Quaternália, assisti a estreia, que acho que foi também a última aparição do Sidney no teatro. Mas com muito sucesso, foi uma grande peça, né? Essa história já rolou em tempos anteriores, olha só. Me lembro do professor Sidney comentando sobre a turnê na Austrália e o fuso horário. E quando é que foi que o Christian Dosa começou a compor? Eu sei que ele já era compositor, né? Sei que o Chris tocava no Jethro Tull Cover, se eu não me engano, né? Guitarra, né? E ótimo guitarrista. Como é que foi esse caminho para a composição e trazer composição para o Quaternália também, Cris? Sim, agora falando legal. De colega compositor. Legal, Sérgio. Bem, compor sempre foi muito natural, né? Para mim, assim, essa coisa de pegar o violão e sair experimentando, improvisando, né? Até eu lembro bem que as primeiras peças, assim, né, para violão solo, surgiram na época da Santa Marcelina, né? Eu lembro bem das bancas ali, né? Que, aliás, você, o Sidney, você sempre estava presente, né? Na maioria delas, que era muito legal ouvir os seus comentários, né? As suas ideias. E eu lembro de mostrar até para você 2 músicas para você, e tava o João Luiz, aliás, nessa banca também. Não sei se ele vai lembrar. Nossa, eu não me lembro. Eu toquei o Decameron Negro e essas 2 músicas, mas aquela coisa muito tímido, né? Porque a gente começa a tocar aquelas músicas tão boas, né, do Brauer, que a gente sempre acha que a nossa é muito ruim. Mas aí foi indo, né? Fui ganhando essa confiança e fui gravando. Comecei a gravar disco e tal, mas sempre focado no violão solo, né? E aí eu fiz uma música que se chama Sobre um Tema de Gismonte, né? Que graças ao quarteto também eu fui ter mais contato com a música do Gismonte.
E com o Gismonti, mesmo compositor, de conhecer pessoalmente também, né? Foi através do quarteto, né? E essa música, puta, eu ouvi e falei assim, nossa, eu acho que dá para fazer uma versão pro quarteto que funciona legal. Porque, Cris, se eu não me engano, você tinha me mostrado uma versão para violão solo, que você já estava trabalhando com o tema, não foi? Ela é original para solo, né? E daí você expandiu para o quarteto. Exatamente. E é uma peça sobre o tema de Sete Anéis. Uhum. O maravilhoso tema, né, do Gismonti. E aí, cara, nessa música eu lembro agora, linkando com aquilo que você falou de às vezes compor pensando em cada um, no jeito de cada um tocar, né? Nessa peça tem um momento lá no meio que tem um solo de cada um. Tem um solo do Sidney, um solo do Fábio e um solo do Thiago, que foi escrito, na verdade, recentemente, né? Tava faltando aquele solo. Man! Eu fiz um solo que eu acho que estava muito xoxo, assim, para a abdalidade do Thiago. E aí eu escrevi um solo mesmo para fazer ele trabalhar. Ele gostou do solo e... Mas enfim, foi bem isso de escrever pensando em cada um, né? Eu fiz um solo pro Sidney usando a sétima corda, né? Pro Fábio, aquele som bonito, vibrato, né? Não sei o quê. E o Thiago, solo abdalístico. E mas tem sido foi uma peça desses últimos, acho que anos, né? De grande sucesso com o público, né? Todas as vezes que eu assisti ao vivo, é muito interessante, né? Tem uma fluência, assim, né? E é muito, eu acho que para a plateia, é muito especial esse momento em que anuncia que é uma peça escrita por um dos integrantes, né? Mas uma outra forma... Você ia falar alguma coisa, Sidney? Não, eu ia falar uma coisa, porque a gente tem vários compositores aqui que escrevem... Ó, Rodrigo Vita. Que escrevem para o quarteto aqui acompanhando. E eu acho que, no caso, o trabalho com o Rodrigo Vita, que está aqui, com o João Luiz, né? E com você mesmo, Sérgio... tem todos esses trabalhos com compositores que a gente interagiu mesmo, tocando a edição da partitura, amadurecendo depois dos ensaios, né? E a ideia de uma escrita musical que maximize, vamos dizer, o potencial sonoro do grupo é uma característica que eu acho que está presente não nessa peça, não apenas na composição do Christian, né? Mas nas composições desses queridos amigos que estão, enfim, escrevendo para nós. Eu ia falar de uma outra forma de escrita, que também eu acho que, né, este momento da live, o debatedor aqui está falando de particularidades de cada um deles. Então, agora a gente podia falar assim, uma outra forma de escrever na verdade, de compor, né, é arranjar, né, e eu sei que o Fábio tem se dedicado a isso também. A última que eu me lembro, porque eu participei, tive junto com vocês na turnê americana de 2018, a última vez, né, das 4 vezes que a gente foi para os Estados Unidos, eu lembro do Piazzolla, não sei se depois teve mais, mas como é que é essa ideia de pensar numa música quase sempre, que já tem uma certa força numa formação especial, mas adaptar, que na verdade é recompor, né, pensando na sonoridade de quarteto, Fábio? Então, essa específica do Piazzolla, ela tem não vou dizer uma história, mas, enfim, foi a primeira peça do Piazzolla que a gente tocou, né? E é a única que a gente toca ainda. E o Piazzolla é um compositor muito tocado, né, por violão, no violão, né? E tem vários quartetos que fazem aquelas mais conhecidas, como Fuga e Mistério, Adiós Nonino, enfim. E essa peça, esse quarteto, o 4/4 Tango, é uma peça que ele escreveu originalmente para quatro partes, né? Que é um quarteto de cordas, né? Então, 2 violinos, viola e violoncelo. E ela é cheia de efeitos percussivos, né? Principalmente timbres, né? Vários timbres diferentes. E, nossa, o violão é muito
É muito fácil você fazer efeitos sonoros, né? Então, acho que, assim, a escolha por isso, ela passou por essa coisa. O próprio Piazzolla pensou em efeitos sonoros, pensou em percussão, escreveu tudo. Essa pequena orquestra, né? Que é pequena orquestra e pequeno grupo de percussão, né? É bastante mesmo. E quando eu passar isso por violão, assim, o mais interessante foi que cada um de nós 4 colocou alguma coisa. Né? Porque assim, eu tinha uma ideia de como ir, mas, sabe, de repente fazer aquele glissando daquele jeito que o Christian faz, junto com a percussão, aquele jeito que o Sidney faz a tambora, nossa, assim, muito melhor do que a minha ideia. E isso foi que dá riqueza, acho, para esse trabalho de transcrever. Eu não sei se quem está assistindo sabe, mas, se eu não me engano, há quase 30 anos, né? Fora, eu acho que de março para cá, o Quaternália, acho que tendo concertos ou não tendo concertos, ensaia 2 vezes por semana, né? Acho que essa é a média, né, desses últimos quase 30 anos. Né, porque esse tipo de situação que o Fábio está falando, sabe, não é um grupo que se junta, pega uma partitura porque tem um concerto ou tem uma turnê. O fato de estar se reunindo 2 vezes por semana regularmente permite que haja espaço para essa interação e experimentação. Vamos experimentar esse arranjo, ver como funciona, como cada um pode... É verdade isso que eu estou falando? Olha só. É verdade, porque até se a gente não fizesse assim, não teria como almoçar, tomar um vinho, café juntos e tal. Seria muito mais... A vida seria muito mais sem graça. Então, a gente aproveita também para tocar nesses ensaios. Até aproveitam para tocar. Bom, falar um pouco, Sidney, também dessa sua participação, que eu acho que é praticamente desde do começo que você, eu acho que, não sei se isso foi democraticamente eleito, mas você é uma espécie de relações públicas do porta-voz, né? Não só o porta-violão, mas o porta-voz. E seja onde vocês tocam, né? Eu sei de histórias incríveis que o Sidney se apropria digamos, ou do sotaque regional. Nossa, verdade. E prepara não sei porque os outros... Gente, o Sidney, ele é capaz de... Virtuose. É um virtuose da apresentação. Tem uma espécie de mimetismo na cidade em que ele chega. Então... Seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal. Imagina uma apresentação em português de Portugal. Em Alicante, na Espanha. Na Espanha. E numa turnê, várias turnês que vocês começam, às vezes na costa leste, acaba na costa oeste, ou vem do sul com sotaque sulino. Mas como é que é além disso que eu estou falando, que é bastante curioso, porque durante lógico, um concerto do Quaternália é muito estudado, tem os momentos de fala, de afinação, inclusive, e Pedra filosofal, exatamente. Para quem não sabe, o Sidney também tem, além de mestrado e doutorado na área do violão, em altíssimo nível, tem uma graduação em filosofia e tem esse trato com a palavra, né? Crítico de música da Folha e tal. Mas como é que foi sendo isso? Os textos, né? Dos encartes do grupo, do site, como é que é essa coisa de ter que falar sobre o próprio trabalho, que de fato é sempre mais difícil do que você fazer uma crítica, né, de um concerto que você assiste na Sala São Paulo, ou até críticas que você, às vezes, durante essas turnês, aproveita, assiste alguma coisa e ainda escreve para a Folha de São Paulo. Fala um pouco disso, irmão. Não, exatamente pelo fato de que a gente é parte envolvida do processo, né? A gente não pode se levar totalmente a sério, né? Então, um pouco dessas brincadeiras que vocês estão mencionando, elas fazem parte um pouco do fato de que, puxa,
nós estamos falando sobre o nosso próprio trabalho, então a gente tem que desapegar um pouco, não se levar totalmente a sério. Claro que eu tenho um pouco de facilidade, acho que tem algum elemento genético na família que facilita esse tipo de osmose entre os sotaques e tal. Provavelmente foi algo na alimentação, né? Quando eu era criança. Assim, eu acho que sim. Se você conhecesse a minha mãe, você talvez entendesse como isso funciona. Mas, ao mesmo tempo, claro, a nossa apresentação ela tem uma seriedade, quer dizer, no sentido de um compromisso, uma responsabilidade com a música, né? E uma coisa que a gente ensaia e está naquele momento fazendo o melhor possível. Então, de alguma maneira também, essas falas, elas sempre pensamos assim, elas têm que ter uma articulação dentro do programa, elas têm que fazer parte do próprio espetáculo, sem ocupar um espaço demasiado, dando aquela informação básica que ajude o público a ter um contexto, a aproveitar mais a experiência. Se ela cumprir essa função, a gente está feliz. Nem sempre a gente consegue achar essa medida certa, né? Mas essa é a busca, é uma busca que está dentro do projeto do próprio quarteto, porque são 4 violões, é uma formação, você tem aqueles 4 instrumentos no palco, numa música instrumental, então esse diálogo com a plateia, às vezes, além de aspectos bastante práticos como esse que você ressaltou, Sérgio, por exemplo, a afinação, que a gente tem que aproveitar um pouco de tempo para mexer, né? Muitas vezes, dentro de um concerto, a gente muda várias vezes de afinação. Eu, por exemplo, na 7ª corda, tem que vai de dó para si, para lá bemol, às vezes no mesmo concerto. E ainda mais a 6ª corda em mi, em ré e tal. Né? Então, tem essa função também. E é uma coisa que funcionou desde o começo. Em algum momento deve ter sido democrática essa escolha. E depois virou quase que uma tradição. Mas quando o Thiago entrou, já era uma tradição, né? Mas tem tido muitas interações com o Thiago também, nesses momentos, assim, principalmente quando tem assim, algum produto a ser vendido, como um CD e tal, o Thiago entra e aí, decisivo, todo mundo compra o CD no intervalo. Já costuma ficar com a parte das vendas, né? Mas, o Sidney comentou uma coisa da democracia, né? Eu acho que é um item importante e eu gostaria de emendar com uma frase aqui que o João Luiz colocou e que não vai caber, então eu vou ler inteira. Só quem tá no YouTube consegue ler isso daqui inteiro, né? Mas essa atitude de cuidado com a música e necessidade de ensaios semanais é um grande exemplo de conduta artística que o Quaternália tem e deveria ser seguido. Na verdade, esse clima, mais ou menos que a gente está fazendo agora, né? Descontraído, ele permeia os momentos em que o ensaio ele é muito importante, muito sério, né? E a gente tenta encontrar essas soluções e eu acho que é uma forma super gostosa de viajar junto, de ensaiar junto e de fazer com que essas 2, 3 horas diárias, 2 vezes por semana de ensaio, elas aconteçam de uma maneira muito legal, né? Porque a gente se sente à vontade, né? Então tem o ritual do café, do bolo e tal, e daí tem o ritual de sentar na sala, independente de onde seja, e ensaiar de verdade, né? E uma coisa que eu senti aí, voltando um pouquinho no começo da nossa conversa, o acolhimento aí do grupo é muito legal, porque essa democracia, ela existe, porque você tem 4 cabeças que pensam ligeiramente diferente e encontram uma solução para fazer uma articulação fraseada, uma dinâmica, uma agógica, por aí vai. É muito legal a gente ver aqui esse comentário do João, que foi integrante do quarteto, e também do Siqueira Lima, aqui também participando, do Fernando da Cecília, queridos amigos, pessoas que fizeram parte dessa história de uma maneira intensa, né? Vivendo o dia a dia do quarteto por muitos anos. Então, a gente só pode ter tido esses 10 anos de lá para cá, porque a gente teve um período muito intenso antes com o Fernando, com o João, com a Paola, com o Eduardo Fleury, com o Paulo Porto Alegre, todas essas pessoas que ajudaram a fazer a história do quarteto. Além dos compositores, né, como a gente tem falado aqui durante esse tempo. Tem uma pergunta legal do Everton aqui, que é sobre Sérgio Abreu, né, a relação do quarteto com o Sérgio Abreu. Vou colocar aqui.
começar a falar sobre o Sérgio Abreu e o quarteto? Bom, a primeira questão é que nós tocamos com 4 violões feitos pelo Sérgio Abreu. Já poderia terminar por aí, né? E isso, assim, historicamente, o quarteto, tirando algumas ocasiões esporádicas, né? Ao longo desses 28 anos, eu acredito que mais de 90% dos nossos concertos tenham sido feitos com 4 violões do Sérgio Abreu. Bom, e também a gente ter gravado logo no primeiro disco, né, a versão da Baquianas Brasileiras número 1 do Sérgio Abreu, coisa que em seguida o Quarteto Brasileiro, do qual o Everton é fundador, fez uma versão já revista, porque a versão que nós gravamos, o próprio Sérgio não tinha escutado antes da gravação. Ele teve acesso ao disco depois da gravação. E aí, aquela coisa da composição que o Sérgio estava comentando agora, o Sérgio Molina, né? Ele teve ideia de modificar algumas coisas no arranjo depois de nos ouvir o primeiro disco, né? Sidney, nesse dia eu estava com vocês no Rio de Janeiro, eu lembro, ou com você, talvez, a gente tinha ido para algum congresso, e foi jantar com o Sérgio Abreu, e eu lembro de a primeira coisa que ele ter perguntado, você falou assim, para onde a gente vai sair à noite, né? E a gente estava de carro e deu carona para o Sérgio Abreu, e ele falou assim, vocês preferem focalizar a comida ou a bebida? Muito sapiente. E aí você entendeu que era para ser a bebida, a resposta, e falou a bebida. Aí ele falou, muito bem. Aí foi num lugar que tinha uma adega, que escolheu um vinho. O Ricardo Dias está aí, ó, ele conhece também esse lugar. E aí, serviu o vinho, ele tirou um papel de uma partitura da Baquiana do bolso e começou a fazer as correções que ele tinha pensado a partir da audição do disco na nossa frente. Mas ele ficou quieto e ficou fazendo. E aí, vamos fazer assim agora. Eu lembro dessa história. Legal. Esse é o maior luthier, um dos principais luthiers atualmente, né, do planeta. E aí, a partir disso, e já tendo tido a gravação do Quarteto Brasileiro nesse meio tempo, nós, aí com a formação um pouquinho antes, porque foi no CD Estampas, que foi imediatamente gravado antes da entrada do Christian e do Thiago, quer dizer, ainda com o João Luiz e o Fernando Lima, nós fizemos uma outra gravação da Baquianas 1, e daí nesse CD, eu acho que é o que a gente teve a maior participação do Sérgio Abreu. O Sérgio veio para São Paulo, o João Luiz vai lembrar, ficou hospedado na casa que o João tinha ali próximo da casa dos pais dele. O Sérgio passou alguns dias lá em São Paulo, enfim, trabalhando não só o arranjo dele, mas todo o repertório do CD Estampas, que envolve Renastéria, que envolve Sérgio Assad, que envolve o próprio Torroba e a Baquianas 1 nessa nova versão. E além disso, a gravação toda foi feita em Prescott, Arizona, com o David Hirsch, em contato direto com o Sérgio no Rio de Janeiro. O engenheiro de som é o ex-luthier e engenheiro de som David Hirsch, que é muito amigo do Sérgio, então toda a concepção sonora desse disco foi trabalhada diretamente com o Sérgio. E o Sérgio editou o disco, e a gente fez isso sem pressa nenhuma, sem nenhum compromisso de lançar imediatamente. Já não era nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro disco. A gente falou, não, o importante é que ele tenha esse trabalho com o Sérgio até o final. E aí, então, nós tivemos uma presença dele, assim, em todos os momentos. Desde a escrita do arranjo, até os violões que ele construiu pessoalmente, cada um, os ensaios para o CD. Ele não estava na gravação, porque foi no meio da turnê nos Estados Unidos, mas estava em direto contato com o engenheiro, e depois toda a finalização, a pós-produção do disco, editando todas as peças. E, inclusive, tendo momentos muito engraçados nesse meio tempo, como esse aí que você conta desse nosso encontro no Rio. Queria, então, agora voltar para o Thiago, né? Dentro dessa ideia das habilidades, as maestrias pessoais, né? O Sidney com essa organização, essa coisa da palavra, o Fábio com arranjo, o Chris, que né, é o mais recente compositor do Quaternália. O Thiago vem se interessando
já há um tempo por essa questão de tecnologia e cuidando, de um certo jeito, sempre que possível, aí a gravação nos Estados Unidos, né? Não, essa é o Jequibal sendo gravado aqui no Marui, na Marui. Cantareira. Uhum. O Thiago, com esse interesse de domínio tecnológico, que acho que ajuda a cuidar de quando vocês tocam com microfonação, né? Em salas em que isso é necessário, ou seja, a maioria, mas nem sempre é possível, né? E vocês caminharam para ter um equipamento que vocês levam sempre que necessário, para que tenha uma captação igual para os 4 violões. E também a parte de edição, que o Thiago vem se especializando. Inclusive, o Thiago é o engenheiro de TI nesse momento aqui dessa live, né? Ele está fazendo tudo ao mesmo tempo aqui da Central Quaternália na casa dele. Daqui a pouco vai aparecer dublagem em inglês aqui. Putz, esqueci esse botão, caramba. Eu acho que, na realidade, que nem você falou, né? Que muitas vezes as salas, elas precisam disso. E, às vezes, essas mesmas salas não precisavam no passado, só que as pessoas estão muito acostumadas a ter o som muito presente, né? E se não tem esse som muito presente, esse esforço tem uma relação diferente com a concentração e com o seu discurso musical. O discurso vai chegar prejudicado, né? Então, na verdade, no começo do quarteto, quando eu estava bastante afinco aí, comprando equipamento pra caramba, estudando, eu procurei fazer muitas das gravações. Então, tem algumas gravações no site no YouTube do Quaternália, que foram gravações ao vivo, em que você vê um computadorzinho do lado, os cabos. Só que rolava um conflito, né? Porque o pessoal tava querendo ensaiar com o Abdala músico e o Abdala técnico não deixava, porque tinha que ficar montando equipamento. E daí, até que teve um evento importante, que foi o lançamento do Xangô, se não me engano. Não foi esse que rolou ali no Ibirapuera? No auditório do Ibirapuera? Xangô, acho que foi na Sala São Paulo. Ou foi no Sesc Pinheiros? Não. Foi um concerto que teve no auditório do Ibirapuera. Sim. Que era um concerto muito importante, em que eu levei parte do meu equipamento e tinha uma equipe ainda, né? Então, depois do concerto, eu fiquei lá junto com a equipe de desmontagem e eles foram autografar os discos. E daí falou assim: pô, a galera tava esperando, cansou de esperar e você não apareceu para autografar, que indiferença, né? Eu falei: não, então não é só isso, né? É difícil você lidar os dois. Eu acabei com prudência fazendo só a parte de disco e tal. Então, edição, assim, cada CD do quarteto foi uma oportunidade de aprender uma das etapas, porque é um treinamento muito intenso, né? Editar 4 violões é muito mais complexo do que editar 1, editar 2, né? E a gente usa um set com 8 canais, então você fazer uma edição fina aí de 8 canais. Depois disso, veio o Xangô, assim, com mixagem, né? E agora o For. Então, cada CD do quarteto eu fui mais profundo nessas camadas aí, até chegar o fonograma final. E a linguagem, eu acho que é muito legal que todo grupo tenha pelo menos uma pessoa com esse idioma, né, técnico da engenharia de áudio, porque na hora que você chega em qualquer sala de concerto no mundo inteiro, você vai falar em frequência, em dinâmica, e você vai conseguir usar a linguagem certa, que muitas vezes o técnico não tem a formação musical. Muitos têm, né? A maioria tem, mas quando não tem, você fala direto. O botão é um botão escrito frequência assim, assado, coloca tantos decibéis, facilita muito. Muito bom. É importante. Legal. Eu gostaria de falar um pouco de alguns repertórios dos projetos que a gente está querendo fazer daqui para frente, né? E que envolvem gravações de discos de alguns amigos queridos, inclusive um presente aqui, né? E também falar um pouquinho da última turnê, que foi uma turnê feita no ano da pandemia e que durou um mês e que teve umas passagens bem divertidas. Mas se a gente for falar de alguns projetos de gravação que estamos só esperando, né, a situação melhorar um pouquinho, que não está acontecendo, infelizmente, dentro dos prazos que esperávamos, né? Um deles é com uma gravação com as composições do próprio Sérgio, porque do Sérgio Molina, que
porque algumas obras dele foram gravadas nos discos, como Suíte Mineira, como a canção Sem Fim, né? E nós também tivemos a estreia de várias obras dele, em geral, encomendas de festivais internacionais, e que a gente não teve oportunidade de registrar, né? E como isso foi sendo feito desde 2005, nós temos realmente um conjunto muito expressivo de obras para 4 violões e outras formações, né? Como 4 violões e orquestra de cordas, quinteto para 4 violões e piano, uma outra peça para 4 violões, piano e orquestra de cordas, e a peça mais recente, que 4 violões, piano e grande orquestra sinfônica completa, né? Cuja estreia teria sido agora no dia 9 de maio, a estreia brasileira, com a Sinfônica de Guarulhos e regência do maestro Emiliano Patara. É um dos nossos concertos adiados, eu não uso a palavra cancelado, adiados, né? Mas obviamente ele vai estar na programação assim que a situação permitir, e a gente se deu conta que nós temos material para um álbum inteiro com essas composições do Sérgio. Não é um álbum fácil de ser gravado por conta da complexidade das formações, mas é um dos nossos projetos para a próxima temporada, né? Temos também. Olha, eu tenho uma gravação aqui especial preparada para esse evento, que é a nossa penúltima turnê para os Estados Unidos, em que o Sérgio foi com a gente fez a estreia para o quinteto do Quaternália com James Dick. E a gente já está com 1 hora cravado de live. Eu acho que é o momento para colocar uma musiquinha, né? O que vocês acham? Bora. E agora, na verdade, é uma música de super, super nível. E é só um excerto. Então, agora vocês vão ver uma gravação do ensaio, né? Então, foi um pessoal de jornal lá do Texas, em Round Top. Eles foram fazer uma cobertura do evento, que a gente ia fazer a estreia dessa obra, uma obra encomendada, por lá, pelo Round Top Festival, não sei se é esse o nome, né? Festival Rio, né? Festival Rio, em Round Top, exato. E daí foram fazer uma cobertura e eu extraí a gravação, né? Então os violões eles estão plugados diretamente no sistema da casa, que exportou um som. Eu fiz um tratamento especial para hoje, o máximo que era possível, e espero que vocês curtam esse excerto, né? Porque é só um pequeno pedaço da música.
Nossa, é um negócio estupendo, né? Estupendo. Não, o James Dick, no piano dele, no palco dele, é uma coisa de interpretação, né, incrível, né? Eu acho que talvez valesse a pena a gente contar do que se trata o Round Top, né? Porque é uma história longa, né? O Quaternália acho que foi algumas vezes até antes da primeira vez que eu fui, que foi... várias dessas encomendas, né, elas surgiram por conta... Os primeiros envolvimentos que eu tive com o Quaternália foram presentes do Brauer, né? Não sei se vocês querem contar, a Suíte Mineira já foi um, e depois o primeiro concerto, que é o Percurso das Almas Cansadas, que acho que de 2005, né? Que é para 4 violões e orquestra de cordas, um concertinho de 14 minutos, também foi uma situação gerada pelo Léo Brauer, né? Porque quando nós tivemos primeiro contato com o Brauer em 96 em Montevidéu, nós, obviamente, falamos com ele sobre ideias de repertório, né? Nem sonhávamos que um dia ele escreveria uma peça para nós, mas ele falou, olha, se eu tivesse tempo agora para escrever uma coisa para 4 violões, eu faria uma espécie de suíte, utilizando e mesclando alguns temas de Milton Nascimento. Se eu fosse fazer isso para um grupo brasileiro, eu faria isso. Ele falou, mas vai ter algum brasileiro que faça isso muito melhor do que eu. Então, procure um compositor brasileiro que vai fazer isso. Aí a gente resolveu procurar em casa, e aí encontrou o Sérgio, e aí surgiu a Suíte Mineira, né? E quando ele diz que a encomenda do concerto de 2005 no Festival Americano também se deve ao Brauer, se deve também porque nós íamos fazer a estreia nos Estados Unidos do concerto para 4 violões e orquestra do Brauer, naquela altura, com tudo certo, orquestra, data, um ano antes, ele não autorizou a apresentação do concerto nos Estados Unidos por razões políticas, né? E ele falou, nada a ver com vocês podem tocar no Brasil quantas vezes quiserem, em qualquer outro lugar, mas não, neste momento, não nos Estados Unidos, né? E nós entendendo a posição dele, mas e agora como é que a gente faz, né? E foi quando nós ligamos para 2 pessoas que nos ajudaram nesse momento. Egberto Gismonti, que fez uma versão para 4 violões e cordas de uma das obras dele, especialmente para essa ocasião, e o concerto do Sérgio. Então, por isso que ele diz que agradece ao Brauer. Já a segunda encomenda foi feita a ele diretamente depois de terem ouvido essa primeira, já tinha data para estrear 2 anos depois, e aí seguiram-se várias outras encomendas. Eu acho que é legal o pessoal entender que o Round Top é uma cidade, acho que de 4 mil habitantes, né? E próximo a essa cidade fica esse campus, que é o Festival Hill, uma fundação gerida pelo James Dick desde os anos 70. Ele construiu, é quase um Wagner, assim, né? Ele construiu um teatro e no meio de uma fazenda. A gente, assim, numa das vezes que eu fui lá, o João Luiz estava, o Fernando em outra, né, a Paola, eu fui ao longo desses anos com formações diferentes, e as últimas com essa formação atual do Quaternália. Mas nessa primeira, teve esse convite para estar presente, mas acho que mais do que estar presente para assistir, o convite é estendido para todo o quarteto, e acho que várias vezes a gente fez isso, principalmente a partir da primeira encomenda direta do James Dick, que foi depois desse concerto. O James Dick acabou o concerto, eu lembro de ele vir falar comigo e falar assim, que ele queria tocar com o Quaternália, né? Como se não bastasse já 4 instrumentos harmônicos, teria que colocar um piano com 2 mãos, inclusive, né? Então, haja notas. Haja nota. E aí passou a ser um desafio, né? Escrever. O primeiro quinteto, que é só para piano e 4 violões, ele é pensado mesmo para soar acusticamente, né? Para evitar ao máximo a amplificação dos violões. Já nesse último, ele é pensado para que tenha amplificação dos violões com microfone, né? Porque daí você pode explorar outras questões de escrita. Mas a partir dessa segunda vez, e acho que isso aconteceu com vocês outras vezes, mesmo quando eu não estava presente, eles receberem uma semana antes, né? E o quarteto fica hospedado no campus, que tem as acomodações para todos, comida e um teatro maravilhoso de 800 lugares, e com tempo para ensaiar, né? Assim, em todas as vezes que eu fui, fiquei uma semana ensaiando, às vezes a gente ensaiando 2 períodos,
de manhã à tarde, com o James Dick no palco, né? Então, assim, para uma dos grandes desafios de estreia, né? O Rodrigo Vita está aqui assistindo, outros compositores. Um grande desafio das estreias de músicas inéditas é que elas têm muito pouco tempo de assimilação para uma orquestra, em qualquer situação. A orquestra vai fazer um repertório que tem uma peça conhecida de Beethoven e uma estreia. Todos os músicos já conhecem aquela peça de Beethoven antes de começar o ensaio. E a outra peça, que normalmente é dedicado menos tempo no ensaio, ela aí não tem familiaridade nenhuma. E depois chega na hora do concerto, aparentemente o resultado, não composicional, mas o resultado de execução das estreias sempre está abaixo da peça que é mais conhecida. E lá em Round Top, incrível que pareça, né, em 2018, quando eu estive lá, isso quer dizer até hoje, existe uma situação de respeito para que, de fato, aconteça, a peça possa amadurecer durante uma semana de ensaio, né? Nessa última vez, além de, acho que teve 4, 5 dias de ensaio, tinha uma turnê em 3 cidades. Então, quando a gente chegou para tocar em Round Top, já tinha tocado 2 vezes em outras cidades próximas, né? Então, é uma situação rara, até para o ambiente de composição que a gente tem de música clássica hoje em dia. É perfeita a estratégia adotada, né? Não tem como dar errado, né? Você tem um grupo que está ensaiado, você tem um pianista solista que está ensaiado, e daí você tem, ao longo de 4 ou 5 dias, ensaios de 1 hora. Então você tem uns 8 ensaios, né? Porque tinha uns 2 por dia, e sendo que assim, ensaia de manhã, almoça todos juntos, ensaia à tarde e vai a pé, né? Vai a pé pra residência ali, e daí na manhã seguinte a gente se encontra no café da manhã. Então é um lugar para que a estreia seja feita com alto nível. Aqui no Brasil, alguma coisa parecida acontece quando nós trabalhamos algumas vezes com o Rodrigo Vita, porque o Rodrigo, por ser também regente, e excelente regente, tem a possibilidade de fazer um trabalho com o grupo, né, com o qual a gente vai tocar, com mais antecedência, né? Então, isso também faz muita diferença. Nós tivemos uma experiência também dele ter feito uma inédita ainda transcrição, a gente apresentou uma vez só, mas uma inédita, não editada ainda, transcrição do Concerto Andaluz de Joaquim Rodrigo para a Banda Sinfônica, que a gente fez com a Banda Sinfônica de Cubatão. Tem um outro projeto que a gente gostaria de falar, e eu já vi que tem alguns amigos aqui no chat falando, vocês não vão falar disso, e o mestre Swami Júnior falou assim, vocês não vão falar daquele outro projeto, né? Mas é claro que vamos falar, sim, porque nesse próximo mês, agora de setembro, o Paulo Bellinati completa 70 anos de idade e é um dos compositores mais queridos da história, da nossa trajetória, né? Um dos primeiros que escreveu para nós e cujas músicas ganharam o planeta. Grande parte das músicas que nós vimos ele escrever ali num caderno de rascunhos, ali na Rua Tucuna, a gente ia achar um xerox para... senão alguém tinha que copiar manuscrito e tal. As pessoas hoje, a gente vai fazer uma masterclass em outro lugar, as pessoas conhecem o Baião de Gude, a Furiosa e as peças que foram surgindo, são 6 composições dele, gravadas em diferentes CDs, né? E o nosso próximo projeto, que a gente espera realizar ainda esse ano, em termos de gravação, era para ser lançado esse ano, mas... esperemos que ele seja gravado esse ano ainda, para ser lançado no ano que vem. É um disco apenas com obras do Paulo Bellinati, regravando em novas versões as peças que já existem e com peças novas, inclusive uma delas já chegou para nós. E contaremos com produção no estúdio do mestre Swami Júnior. É um projeto... Cara, tô louco para sentar para fazer isso daí. Uma coisa com relação ainda àquela questão da música nova, Sé, não sei se você lembra, mas além de todo esse cuidado com a preparação, na hora do concerto, a gente tocou 2 vezes a peça. A primeira, né? O quinteto com outro tempo, lembra? É verdade. Tocamos uma vez e depois tocamos de novo. Acabou, pediram para falar alguma coisa, e daí
o James disse, que tal a gente tocar novamente? O diretor artístico, né, o francês, o Alain Declercq, ele falou assim, quando o Arnold Schoenberg organizava a Sociedade Viena de Concertos Novos, que logo depois da Primeira Guerra Mundial, até os primeiros anos da década de 20, que eram composições novas semanalmente estrearam mais de 300 obras ao longo desses anos, ele disse que era comum que houvesse uma primeira audição da peça, se conversasse um pouco, e depois a peça, por ser nova, era tocada mais uma vez, né? Exatamente para todo mundo já inicialmente familiarizado com aquela linguagem, ter uma segunda chance de absorver mais a obra. E ele subiu ao palco, disse essas palavras e falou, então nós vamos, já que vocês estão aplaudindo, nós vamos fazer mais uma escuta completa da peça, do começo ao fim. Não vai ser só um fragmento, só um movimento. E a gente repetiu a performance. Foi sensacional. Foi muito interessante, muito legal. Sensacional mesmo. Ó, gente, a gente está agora com 10 horas e 15 minutos. Estamos com 1 hora e 15. A gente deve direcionar aos últimos. Tem umas coisas aqui que eu preparei. Por exemplo, tem aqui a gente em Yale. Tem um videozinho em Yale. Posso colocar, Sidney, Fábio, Cris? Claro, uai. Ó, vamos lá. Cenas de bastidores, hein? Nunca antes reveladas. Lá vai. Que medo! Que medo, exatamente. Em Yale University, na sala com o nosso anfitrião, Davi. Sidney, claro, o quarteto inteiro está presente. Estamos hospedados em um local privilegiado, onde ficou hospedado o Nobel da Paz. Então comemos nesse recital. Aliás, propagandas do nosso concerto estão por toda a universidade. E estamos tomando um cafezinho depois do almoço. And then practice and play. See you later. Não, É isso aí. não sei quem que tinha falado que, acho que foi o Cris falou que o Thiago ia conseguir fazer uma tradução simultânea, mas eu entendi que tinha alguém já fazendo para o inglês, né? Você viu? Não sei que inglês exatamente era aquele, mas acho que era... Ai, meu Deus. Ó, eu acho que foi nessa mesma turnê aí que a gente foi pra Minneapolis, tava nevando pra caramba. E daí não sei quem começou essa ideia aqui, ó. Não tô vendo. Eu acho que foi o Fábio, Guerra de Bolinha de Neve. Eu acho que quem começou foi o Fábio. E todo mundo entrou, cara, e de repente tava todo mundo jogando bola de neve, cara, um no outro, e quem tava hospedando a gente lá também entrou na guerra junto. Porque não sabia o caminho de casa, né? Esse aí mesmo. Ó, tem outras cenas bem legais, ó. Gravação, depois de muito tempo mixando o disco. É assim que funciona, né? Ó, olha quem foi assistir. Ó, isso aqui é bem importante. Olha quem foi assistir um show nosso. Atenção. Essa ficou muito boa. Ficou muito boa. É isso, ó. E daí tem uma coisa séria, vai, pra gente pensa que assim, ó, tem coisa séria também, olha só. Bela foto, né? Foto do Lu Gaioto. Lu Gaioto. Ah, tá. Ui, que bonito, hein? Você é o Teatro São Pedro, é isso? Teatro São Pedro. Isso. Nossa, essa gravação tá no YouTube, mas não tá no nosso canal, né? Tá no canal da orquestra, se não me engano, não lembro. Mas é uma gravação muito legal. Cris. Concerto Andaluz. Ó, Rockstar. Alguém me mandou fazer isso, não lembro. Foto do Eduardo Sardinha, é a foto que ficou na página central do disco, essa daqui, ó. Eduardo Sardinha, o último disco que saiu pela Guitar Cop. O mais recente, você quer dizer? O mais recente. Porque ainda terão mais 2. Você já estaria lançando agora, né, o projeto. É isso aí. A vastidão, o vasto mundo, a gente conta muita história, né? Então aí, as nossas viagens pelo vasto mundo. Pelo vasto mundo. Onde é isso aí? Essa Los Angeles. Não. Tá a caminho de Woodstock, não é não? A caminho de Woodstock. Woodstock. Exato.
Woodstock. Tinha uma igrejinha que eu quase caí na neve ali. Ó, uma outra aí, agora no calorzão. Nossa, louca, hein? Alicante. Espanha en el corazón. Alicante, Foi a viagem. A gente fez uma viagem de Lisboa até Alicante, 12 horas dirigindo de carro. Uma única tacada, 12 horas numa única tacada. Este ano a gente fez algumas nesse tempo, assim, né? Já neste ano mesmo, né? Algumas de 12 horas no mesmo dia. Ricardo Dias lembrou uma série ótima que a gente fez ali, começou no Rio de Janeiro com o Sérgio Abreu, né? Pegar aquelas grades orquestrais com... né, grandes e as peças que a gente tocava ali num concerto e tirar foto assim, Tem inclusive uma na biografia do Sérgio Abreu, escrita pelo Ricardo Dias, tem uma dessas. Tem uma das partituras apavorantes, é série que a gente fez por um ano aí e não deu continuidade à série, era divertido. Eu tenho um último vídeo que pode ser mais comprometedor aqui, mas sabe, você viaja e tal e sai cansado do avião, né? Você começa... Depois das 10 da noite, eu acho que não... 10h21, reta final, acho que são os últimos 9 minutos do nosso encontro. Tá liberado, né? Já posso tomar um gole do meu vinho aqui ou não, Thiago? Bravo, manda bala. Tô secando aqui o meu já. Beleza, vou colocar, hein? E aí, Fabião? Born to be Wild. Diretamente do Panamá, primeiro vídeo da turnê USA Cuba. Panamá por enquanto. Chicago que nos aguarda. Próxima. Meia-noite, Chicago com Dan McDaniel. Isso aí. Aí, nada comprometedor, na verdade, né? Só para criar um clima. Mas é verdade que nós fomos de Chicago a Havana, né? Teve que passar pelo Panamá para dar uma disfarçada, mas é verdade, foi a mesma turnê. Foi aí que teve o lance da banana, não é? Não, foi voltando da Austrália, cara. Ah, é verdade. Sim. Santiago, eu fui... Foi preso. Fiquei sob custódia, será que é esse o nome? Por porte ilegal de banana? Foi pra salinha, exatamente. 30 minutos ali numa salinha, assinei um termo, que eu tava consciente de que era crime transportar a banana e tal. Banana, né? Aquela... Você não avisou, Não avisou. O problema foi não avisar, né? Cara, 30 horas de viagem e eu pus a mala assim, né? Pá. E aquela coisa, tem alguma coisa nessa mochila? Não. Aí, uma banana. Pronto. Isso. A de Cuba mais interessante foi a entrada, né? Porque a gente foi para uma sala logo depois do avião, né? Suquinho de laranja. E descrevam suas malas. E a gente descreveu as malas e elas apareceram, né? E aí, Sérgio, você tem ainda uma... Não, eu acho que tocamos em vários assuntos, né, desses últimos 10 anos, falamos dos próximos projetos, dessa espera pelo fim dessa pandemia, né, que todo mundo saia com muita saúde e que a gente possa estar fazendo música, né, juntos aí, com todos esses parceiros, outros compositores, o disco produzido pelo Suami, e que o Quaternália tenha, daqui a 10 anos, mais uma live em que a gente possa soltar uns vídeos dessa live. Já deixar engatilhado, né? Uhum. E acho que é um prazer acompanhar, né, de minha parte, vocês fazendo essa música do Brasil para o mundo, né, e para o Brasil. Assim, acho que um dos poucos casos, assim, de grupos de música de câmara, que leva isso, né, as últimas consequências, é aquilo que o João Luiz levantou. De fato, o Quaternália ensaia terças e quintas há 28 anos, né? E então, no momento em que a gente sabe que o músico tem que aprender a saber como mostrar o seu trabalho nas redes sociais, e ainda mais nesse momento de pandemia, que a música tem sido uma válvula de escape para todo mundo, né? Todo mundo indo atrás de ouvir, de assistir lives, assistir concertos, muita coisa que sempre foi paga está liberada, pelo menos nesse momento, para que possa ser acessível pela internet, no momento em que as pessoas não podem se juntar. Mas isso que deu para falar um pouquinho
nesses últimos 10 anos da vinda do Thiago, né? O Cris já estava há um certo tempo. Isso não acontece, na verdade, então a gente precisa fazer mais contatos com a Europa, com os Estados Unidos, para fazer 20 turnês que nem o Quaternália, Austrália, Portugal, Alicante, ou Alitoque, que deveria ser o nome da cidade, mas... Alicante, Alitoque é violão. Alicante deveria ser para um grupo vocal, né? Mas tudo bem. Mas, assim, isso que acontece é resultado desses ensaios de terça, quinta regulares, e não se juntar em cima da hora para fazer um concerto, que é possível. Grandes músicos conseguem fazer, sabe, 3 dias de excelentes ensaios e apresentar, mas mas tem uma coisa que não se consegue, assim, né? Que é um pouco essa paixão pela música de câmara, né? Lembrando mais uma vez o João Luiz, a última vez que a gente foi para os Estados Unidos, que eu fui, né, desse privilégio de estar 4 vezes com vocês lá para a estreia, o João saiu de Nova York, foi lá para Round Top, no sul dos Estados Unidos, para assistir a estreia, né? Então, assim, essa paixão pelo universo da música sendo feita em altíssimo nível, e por mais que cada um possa ter, e é super interessante que tem os projetos pessoais, tem uma coisa que a gente só constrói fazendo junto, né? E que vem com uma força enorme o fato de ter um grupo, né? E isso é uma coisa que tem a ver com questões totalmente atuais da sociedade mundial, que acomodando as diferenças, na verdade a gente consegue chegar mais longe do que fingindo que elas não existem, né? Então isso não é fácil no dia a dia, mas eu tive presente já 4 vezes de dormir e acordar. Não, e falo aqui para vocês, eles acordam, tomam café e vão ensaiar. Né? E depois acaba o almoço e não, vamos. Tá faltando passar aquela. Janta, que tal a gente tocar o Bertha antes de dormir? É inacreditável, é isso, né? E tem horas que ele fala, não, acho que hoje a gente vai dar uma descansada, né? Mas isso, passando uma semana, é isso. E é lógico, quando chega a noite, na hora do concerto, vai fazer uma diferença. Então, assim, um testemunho, assim, né, de ter acompanhado alguns momentos. Tem outros que eu não vi também, é melhor não ver tudo, né? Então, um privilégio, uma honra estar aqui, podendo falar com vocês, né? Que seja uma primeira de muitas comemorações do futuro, né? E que todo mundo também veja, né? Acho que assim, o trabalho do Quaternália e os trabalhos de cada um, né, que se espraiam a partir desse centro muito legal. Considerações finais suas também, Cris? Gostaria de falar que eu acabei de lançar um disco. Um disco. Chama No Frontiers, dedicado à música de câmara, e tem essa peça sobre um tema de Gismonti que a gente gravou, e a versão final com o solo do mestre Abdala. Conferir aí, lançamento, CD quentinho no meio da quarentena vai bem. Lembrando também, aqui no descritivo tem os links, sigam o canal do Quaternália no YouTube, muito importante, clica aí, Quaternália, procura a gente, sigam os nossos canais. Então eu coloquei também um link, tá escrito Sérgio Molina e tem um link. Esse link leva a Música de Montagem, que é um projeto com canção que o Sérgio lidera, compõe, é algo deslumbrante, precisa conhecer, é uma revolução na canção brasileira aqui do século XXI. Então é de cair o queixo, vai atrás da música de montagem. Também tem o canal do Sidney Molina, o link está aqui embaixo também. Quem de vocês está assistindo pelo YouTube, né? Tem muitos. A gente está com 41 pessoas agora. Então, siga o canal também do Sidney Molina, que tem, tá muita coisa colocada com informação sobre música, sobre o violão, sobre a história dos compositores, né? Fábio, considerações finais suas? É só privilégio fazer parte disso, estar nesse trabalho há tanto tempo, e na verdade eu acho que é pouco tempo. Somos muito jovens ainda, então temos toda uma eternidade pela frente. Só agradecer aos companheiros de caminho pela caminhada.
Eu tenho enorme admiração a todos vocês, aprendi muita coisa com todos vocês, tenho muito ainda a aprender, como o Fábio fala, e eu vou deixar as palavras finais aqui, agradecer ao Sérgio Molina, agradecer meus amigos e deixar as palavras finais finalíssimas com o grande Sidney Molina. Mas só antes, acho que podia falar do Abdala também? E, do Abdala, pô, a gente tem ensaiado bastante, viu? Ao contrário, né, da maior parte dos grupos atualmente, a gente tem uma... Mas explica, Thiago, talvez as pessoas não saibam exatamente o que é o do Abdala. O do Abdala, tem gente que assistiu um concerto ali em 2012, né? A Júlia Abdala é minha filha e ela toca flauta doce. E a gente fez um concerto, uma live junto com o João Azanello Carrascosa, um escritor, recentemente, então tá disponível aqui no meu canal. E a gente por brincar de música de câmara aqui em casa, acabou ficando sério o negócio. Então a gente tá com um plano aí de gravar um recital para ser transmitido ao vivo, né, um recital em alta definição e um disco, lançar o nosso primeiro disco, quiçá, em 2021. E daí, olha só, cara, a Júlia agora está com 12 anos de idade, né, e a gente estava tramando o nosso repertório, e nessa trama, olha a percepção que rolou. O que a gente vai gravar, Júlia? O que a gente vai gravar? A gente podia gravar a suíte 3 do Roteter, a gente podia fazer a sonata em sol menor do Handel, e o concerto em fá maior do Vivaldi. Daí fala, cara, vem de uma criança de 12 anos, né? Essa percepção de fazer um disco, suíte, sonata e concerto. Não é legal demais? Muito legal. Não, e de certa maneira algumas crianças, né, cresceram junto com o Quaternália, né? O meu filho Davi, eu me lembro de eu estudando a minha parte num quarto e de repente ele começar a cantar a voz do Fábio. Aí eu falei, acho que eu preciso levar ele para jogar bola, fazer alguma coisa diferente, porque ele já conhecia as peças de bebê, né? A Gabi, filha do Fábio, também conheceu o quarteto desde criança e ela veio a fazer um filme da peça do Brauer, né? O vídeo que a gente tem no canal do Guitar Cop, que acho que a gente podia até deixar também no descritivo aqui da live. Eu vou atualizar o descritivo. Colocar a peça que, enfim, o Léo Brauer escreveu para o Quaternália, foi filmado, dirigida, né? A filmagem pela Gabi, filha do Fábio, né? A Júlia, eu ando com um desenho dela pequenininha no meu case, né? Quer dizer, a gente ensaia nas nossas casas, né? Então, as crianças vão crescendo também com a filha do Sérgio, contato com o quarteto desde pequeno, e John Dowland também, o cachorro do Christian, que já nasceu dentro do Quaternália. Ele tem já esse nome pomposo de cavaleiro britânico, que faz a polifonia, as 4 partes dentro do próprio nome, né? Eu queria puxar, muito legal a gente estar juntos aqui e por mais difícil que seja passar por esse momento, temos que manter os cuidados necessários. A situação ainda aqui no nosso país não está tranquila, então tudo que a gente puder fazer para preservar, né, tanto o sistema de saúde quanto os nossos semelhantes e nós mesmos, nossas famílias, vamos fazer isso. Nós nem temos, assim, tanto o que reclamar, apesar de muitos concertos e ensaios e encontros não estarem acontecendo nesses meses. Nós tivemos um mês de viagem pelos Estados Unidos, de fevereiro a março, em 2020. Então, para esse ano que para muita gente assim, simplesmente não terá acontecido nada de música, nós viajamos um mês tocando, gravamos os vídeos para o Guitar Saloon na Califórnia, depois fomos para Virgínia, Carolina do Norte, interior de Nova York, fomos até Ohio, em Columbus, depois voltamos por uma semana maravilhosa em Nova York, com um masterclass no Hunter College, lá do João Luiz, com um masterclass na Universidade de Colômbia, e um concerto em Nova York, que foi o nosso concerto mais recente, em março. Um minutinho antes das coisas se fecharem e tudo ser cancelado, ou enfim, as temporadas todas, tanto lá quanto cá, né? Então, acho que a gente, vamos dizer, dentro do que 2020 podia oferecer para um grupo de câmara em termos de concertos, a gente nem pode reclamar tanto,
Com isso, gente, eu quero agradecer agora finalmente a todos vocês que participaram aqui, essa 1h e 37 minutos com uma programação super divertida. A gente gosta muito de estar junto e agora pode compartilhar esse estar junto com todo mundo. Muito obrigado a todos e espero rever-nos em breve. Grande abraço a todos vocês, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, amigos. Cuidem. Saúde. 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 Saúde.